Nós vamos colocar aqui na nossa panela, que já está ligada, pré-aquecida, 1 litro de água, meio litro de leite integral, 100 ml de óleo, 2 colheres de sopa, gente, de manteiga, que deu 50 gramas. Cada colher de sopa deu 25 gramas. É importante você ter uma balancinha caseira em casa para você fazer as medidas exatas e o seu salgado não ficar muito gorduroso. Uma colher bem rasinha de coloral de boa qualidade. Coloral de boa qualidade, ele é mais escuro e mais fino. É importante também comprar um coloral bacana para o seu salgado ficar com uma cor bem bonita. Para o tempero, nós vamos colocar 1 colher de café de sal, 4 tabletinhos de caldo de galinha. Caso você for colocar caldo de galinha em pó, são 40 gramas, 2 colheres de sopa. O melhor caldo de galinha para utilizar é o caldo de galinha Knorr, é o que eu acho, pelo menos. Eu gosto de comprar esse aqui, ó, caldo de galinha Knorr, mais sabor, sem excesso de sal, porque senão o seu salgado fica com uma massa muito temperada, com gosto forte de sal. E esse daqui não fica. Eu coloquei os cubinhos, também são da marca Knorr, e aí eu indico para vocês. Caso vocês utilizem uma outra marca, pode ser que sua massa fique um pouco salgada. Então, se você fez com uma outra marca e achou salgado, pode ter certeza que é o caldo de galinha. Aí, na próxima vez, você troca, tá bom? Agora, a gente vai aumentar o fogo e mexer para deixar dissolver todos os ingredientes. Meus amores, olha só, gente, já ferveu aqui, o fogo tava alto, eu abaixei para poder falar com vocês. A panela, eu virei ela, olha só, para a alça ficar do lado da minha mãe, para ela conseguir segurar e misturar com firmeza. Todas essas dicas são importantes, porque senão você vai fazer em casa e não vai conseguir, não vai achar confortável a posição. Então você tem que aprender a abaixar e aumentar a temperatura do seu fogo sempre que necessário e segurar na panela. Vou colocar aqui na nossa massa 1 kg de farinha de trigo da marca Vilma, que eu tô utilizando, sem fermento, não pode ser com fermento, viu? Coloca tudo e mistura bem, no fogo bem baixinho, até virar uma massa homogênea. Pode colocar o pacote todo. Olha que lindo que fica, gente, essa massa. Ela vai pegando consistência, vai pegando essa cor linda, maravilhosa. Salgado não pode ser branco, aquele salgado sem vida. Não pode ser salgado demais também. Tem que ter um tempero no ponto certo. E essa medida que eu passei para vocês aqui é aquele salgado que é temperado, é crocante, mas não é enjoativo. Não é salgado que a pessoa sente aquela necessidade de tomar algo junto com o salgado. Então eu vou continuar mexendo aqui. É um pouco difícil, vou ajudar minha mãe aqui e já volto com a massa bem misturada. Meus amores, olha só, gente, que massa linda que ficou. E aí a gente mexeu até sumir toda aquela farinha de trigo. E aí minha mãe desligou a panela. E agora a gente esterilizou a bancada e viramos aqui para sovar a massa. Esse processo aqui é muito importante, viu? Vai ajudar a selar os seus ingredientes, vai deixar a massa fofinha e macia. Não é só misturar, não. Tem que sovar a massa aqui na nossa bancada. Como a massa tá muito quente, a gente utiliza o rolo para auxiliar e não queimar as mãos. Daqui a pouco, a massa já vai estar bem mais fria. Aí a gente pode acabar de sovar ela com as mãos. Meus amores, olha que massa linda, gente, e perfeita. Pode fazer, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não tem erro. É só você seguir as dicas, as medidas, o modo de fazer, tudo direitinho que vai dar certo. Vão ser 20 aulas aqui no nosso curso de salgados. Então aproveita e comenta aqui embaixo qual salgado que você quer que a gente faça. Os salgados que tiverem mais comentários, os que vocês mais pedirem, vão ser o que a gente vai fazer. Então aproveita e comenta aqui embaixo agora qual salgado que vocês querem que a gente faça nas próximas aulas. Lembrando também, gente, que no final do curso tem o certificado gratuito, que é só você pedir que eu envio para você. Para receber o certificado, tem que assistir todas as aulas, deixar o like e deixar um comentário aqui para eu saber que você está presente.
Meus amores, prontinho, gente. Olha só como que a massa ficou linda. Minha mãe fez ela aqui de compridinho, igual eu já mostrei pra vocês. E tampou hoje com plástico também. Se não tiver o papel filme, pode tampar com plástico. É a mesma coisa, tá? Só que tem que deixar tampadinha pra sua massa ela não ressecar. Apesar dessa massa ser uma massa muito úmida e muito fofa. Olha só, hoje nós vamos fazer o recheio de salsicha. E eu esqueci de falar pra vocês que antes de você começar a fazer sua massa, você já lava a salsicha e deixa ela escorrendo. Por quê? Não pode fazer com a salsicha molhada. Talvez esse seja um grande detalhe que você pode ter feito já e pode ter errado. Se você fizer com a salsicha molhada, ela não vai grudar na massa, ela vai ficar escorregando, vai ficar com ar, vai estourar e aí seu salgado vai dar errado. Então é muito importante lavar a sua salsicha antes e deixar ela escorrer bem. Caso você esqueça de fazer isso, aí você pode secar com um papel toalha ou até mesmo um pano limpo, tá bom? Mas tem que ser a salsicha seca, não pode ser salsicha molhada. Gente, não tem segredo, é igualzinho a massa de ontem. Você vai cortar com o auxílio de uma espátula ou de uma faca um pedaço e vai abrir ele com o auxílio de um rolo. Muito importante apertar atrás, olha só, vocês estão observando como minha mãe tá fazendo? Roda a pontinha, tira o excesso, fecha e rola o outro lado também. Qualquer imperfeição que fique vai ser tampado depois quando a gente empanar. Se você pegar o seu salgado, talvez você seja iniciante aí, a primeira coisa que eu acho que você vai fazer é isso aqui, ó. Apertar, tirar as pontinhas e depois rodar o seu salgado na mesa pra ele ficar bem lisinho, né? Achando que isso aí vai deixar o seu salgado mais liso. Se você fazer isso demais, sabe o que vai acontecer? A sua massa vai desgrudar da salsicha. Não pode fazer isso, gente, por muito tempo. Não tem dificuldade, é bem facinho mesmo. Só fazer assim, ó. E esse rachadinho que fica do encontro das duas massas, ele vai ser coberto na hora da gente empanar. Não tenta deixar isso aqui lisinho, apertando ele na mesa, porque ele vai dar ar. A salsicha vai desgrudar da massa. E mais uma coisa, é as dicas que vão fazer você ter sucesso aí no seu produto. Se você esticar muito sua massa, eu vou fazer uma massa bem fininha para poder render mais, ou porque eu tô fazendo em casa e quero com pouca massa, bem fininha mesmo. Quando você fritar vai estourar tudo. Tem que ser uma massa tamanho padrão, uma espessura padrão, que fique boa aí pro seu salgado igual a gente tá fazendo aqui. Olha aqui, gente. Não é grossa, mas também não pode ser muito fina. Você abrir demais vai dar errado. O enrolado de salsicha é um dos salgados mais fáceis de se fazer. Eu acho que é até o mais fácil, né? Porque o recheio já tá totalmente pronto. Não precisa de você fazer nada. E a modelagem também é muito simples. Então, comecem tentando por ele, pelo enrolado de presunto e mussarela, que são recheios prontos. E o enrolado de salsicha, gente, tem mais uma vantagem de que ele é barato, né? É o recheio mais barato que tem, é o enrolado de salsicha. Depois, eu acho que seguido do frango simples, e aí vem a carne moída e o presunto e mussarela, que estão mais caros. Então, o salgado de salsicha, você pode ou vender ele mais barato, ou vender o mesmo preço para compensar um pouquinho a mais nos outros, ou você pode também incrementar o salgado, que aí ele vai ter o mesmo valor dos outros salgados. Como que eu faço isso, Bruna? Você pode colocar uma fatia de queijo aqui na sua salsicha, e aí vai ficar bem mais caro, mas vai ficar bem mais gostoso também. E aí você pode vender pelo preço sugerido dos outros salgados, que é uma média de R$ 4,90, um salgado popular hoje no cenário atual que a gente está vivendo. Pode ser que daqui a alguns meses aumente, pode ser que daqui a alguns meses diminua também, mas de acordo com o aumento dos preços, hoje o que eu sugiro para vocês de venderem igual o salgado de ontem, da aula de ontem, eu sugeri para vocês venderem por R$ 4,90. E o enrolado de salsicha você consegue vender por menos, por R$ 3,90 mais ou menos. Agora, se eu colocar o queijo, aí eu posso vender por R$ 4,90, mesmo preço do enrolado de presunto e mussarela. Comentem aqui embaixo, gente, quanto que custa o salgado aí na cidade de vocês, na padaria, pra gente ter essa noção. Eu não sou muito de comprar salgado na rua, mas se eu fosse fazer para vender, seria o preço que eu venderia hoje. Olha como que as coisas aumentaram, né, mãe? A gente chegou a vender esse salgado aqui por R$ 2,50. É verdade. Né? Uhum. A gente fazia. Hoje é impossível. Se você fazer isso, você não vai ganhar nada. Pode ter certeza. Então tem que fazer de qualidade e colocar valor no seu produto. Vou fazer só o de queijo aqui agora para vocês verem como que é. E aí eu vou enrolar todos e volto pra gente poder empanar e fritar. Coloca o queijo primeiro, enrola o queijo na sua salsicha.
E aí você agora enrola. Esse aí ficou especial. Ele fica mais gordo. Fica gordinho, na hora que come o queijo derrete, esse queijo aqui, o prato combina, fica maravilhoso. Então beleza, vamos fazer todos então. Nossa, e na volta eu conto pra vocês, ó que lindo gente, que lindeza que fica esse salgado. Na volta eu conto pra vocês quantos que renderam. Olha só gente, estamos no meio da massa ainda, olha aqui a massa. E olha o tanto que já rendeu, vai render mais do que eu esperava. Eu não lembrava a quantidade exata que uma massa dava de enrolado de salsicha. Como a gente fez ontem deu 23, eu baseei que daria uns 25, 27. E eu acho que vai dar até mais. Então pode fazer enrolado de salsicha porque você vai vender e vai ganhar muito dinheiro. Meus amores, olha só, gente, o tantão que rendeu. Tô muito feliz, minha mãe também. A gente não achou que renderia tudo isso e deu 37 salgados. E aí eu somei tudo direitinho aqui que eu gastei. Eu tive que pegar mais um pouquinho de salsicha. E olha só, vou fazer as contas aqui com vocês. Eu gastei R$ 55 dividido por 37 unidades. Então, cada salgado saiu pra mim. Já tô contando aqui o ovo, a farinha, R$1,48. Então, vamos arredondar aí R$1,50. Gente, saiu um preço muito bacana. Você pode revender aí para as lanchonetes venderem, ou você pode também fazer para você mesmo vender. Na porta da faculdade, no colégio, porta de escola, vários lugares. E você pode vender aí na sua casa também, pros seus vizinhos, na sua lanchonete. Outra coisa que dá muito lucro é a limonada. Então, você pode fazer uma promoção de um enroladinho de salsicha com uma limonada. Você pode vender aí de R$5, você vai ter um lucro ainda. Ou você pode vender copo de refrigerante. Lá na faculdade, na lanchonete da faculdade, quando eu estudava, o pessoal fazia muito isso. E a latinha não tem como fugir do preço, né? Então o pessoal comprava refrigerante de 2 litros e abria os copos. E aí fazia promoção pra gente. Um salgado com um copo de refrigerante. Talvez você consiga fazer também, seja uma opção. Ontem nós fizemos um enroladinho de presunto e mussarela e eu já mostrei pra vocês como que é o empanamento. Quem perdeu a aula, ou quem não prestou atenção, ou quem quer assistir mais uma vez, eu vou falar de novo, bem rapidinho aqui. Aqui eu tenho 2 ovos, 100 ml de água e 1 colher de sopa de vinagre branco ou de maçã, o que você tiver em casa. Mistura tudo para fazer o líquido. Aí você passa o salgado aqui primeiro, utiliza uma colher emborrachada. Se você utilizar uma colher de ferro, ela vai furar o seu salgado. Não pode colocar com as mãos, porque se você molhar a mão aqui no líquido e depois na farinha, você vai empelotar a sua farinha toda. A farinha que eu tô utilizando é a farinha de rosca, fina, de padaria. Essa farinha de rosca pode ser de supermercado também, mas a de supermercado ela não tem uma qualidade tão boa igual a farinha de rosca fresca de padaria, farinha de pão, né, que a gente chama. Então é melhor você comprar na padaria. Passou aqui, coloca na nossa caixa. A caixa que eu indico para vocês utilizarem é essa caixa aqui, transparente ou branca. É o que a vigilância sanitária exige para você guardar os seus alimentos. No fundo dela, eu gosto de forrar com papel toalha, que é para ele puxar a umidade do salgado, o seu salgado não ficar molhado, prejudicar o seu empanamento. Coloca bem certinho. Essa caixa, ela não é muito funda, ela é mais rasinha. Então ela só cabe 2 fileiras de salgado no máximo. E aí é bom que seu salgado não fica pesado um em cima do outro também e não deforma e estraga o modelo dele. É a caixa que eu usava lá na lanchonete da minha mãe. Indico vocês, caso você for trabalhar com salgado, a usar em casa aí também e usar no seu negócio. O salgado, ele pode ser congelado ou não. Se você for deixar ele na geladeira, ele dura aproximadamente 3 dias, desde que seja feito com ingredientes novos, colocado numa caixa bem limpa e bem tampada. Aqui a gente vai tampar depois com a tampa emborrachada que veda todas as laterais. Eu indico vocês a deixarem apenas 3 dias. Se for colocar no freezer, dura até 7 dias. Tem pessoas que deixam mais tempo? Tem. Mas eu não gosto de deixar o salgado assim por muito tempo. Eu prefiro fazer um salgado mais fresco para vender para o meu cliente para não ter problema. E se for fritar, você tiver uma lanchonete, frita de manhã, vende de manhã. Frita de tarde, vende de tarde. Não frita o salgado e deixa o tempo todo na estufa. Porque apesar de ser uma massa bem macia, ele vai ressecar como todo salgado se ele ficar o dia inteiro na estufa. Então frita nos horários de pico, você tem mais movimento. Meus amores, acabamos de empanar. Olha que lindo que fica, gente. Bem organizadinho na nossa vasilha, tampadinha. Olha a tampa aqui. Mostra aqui, mãe, pessoal.
pessoal. Mexe com ela, pessoal, vê que ela é emborrachada. Olha só, gente, ela é flexível e quando você tampa, ela veda direitinho os 4 lados. E não corre o risco de destampar, aquelas tampas duras, às vezes destampa do seu plástico e aí molha o seu salgado e ele azeda. Tem que ficar bem tampadinho. Põe o papel toalha aqui por cima, depois põe a tampa. Gente, hoje eu tive o trabalho de comprar essa caixinha de isopor aqui, ó. Foi bem baratinho até pra poder mostrar pra vocês que eu nunca trabalhei vendendo salgado assim, dessa forma. Minha mãe sempre teve o comércio e eu sempre trabalhei com ela. Mas lá na faculdade mesmo, muitas pessoas vendiam e é muito comum a gente ver também. E às vezes você fica sem saber como que faz. E eu comprei pra mostrar pra você. Não precisa de ser uma caixa grande. Essa aqui tem 25 por 20 de tamanho. Foi bem baratinho, mas é uma caixa que vai caber o seu salgado tranquilamente. Olha como é que é por dentro. E aí você tem que forrar ela com papel alumínio. Forra embaixo, forra as laterais também. Não pode colocar o salgado direto aqui no isopor, não. Se você for fazer pra vender na rua ou na faculdade, se for levar pro seu curso pra poder vender lá, e aí depois que você fizer isso, você vai levar o salgado frito já, né? Ele vai conservar bem quentinho, bem crocante, dessa forma. Então põe o papel alumínio embaixo nas laterais, põe o salgado frito e tampa. Então vamos agora fritar então, pra gente finalizar a aula de hoje. Meus amores, para fritura, gente, tem que colocar bastante óleo na panela, um tanto que vai cobrir o seu salgado. Escolhe uma panela mais alta, não precisa de ser grandona, mas também não pode ser pequenininha. Vai colocar aí no máximo na minha panela aqui, ó, 5 salgados de uma vez só. Aqui a gente utiliza essa cestinha, que é mais usada para salgados de festa, para você conseguir retirar todos de uma vez. Mas pode fritar o salgado grande também, que aí você só levanta quando estiver pronto e tira todos de uma vez e eles ficam todos da mesma cor. Auxilia bastante. Se não tiver, frita a mesma coisa, não precisa disso aqui não, isso aqui é só um detalhe. Tira, coloca no escorredor para escorrer no papel toalha, depois embala para servir para o seu cliente. Depois que você pôr o salgado, não pode ficar mexendo, tem que esperar ele firmar um pouquinho. Depois que o salgado estiver começando a fritar, aí você pode mexer nele se precisar. Se você pôr o salgado aqui agora e ficar mexendo, seu salgado vai estourar. Então não pode mexer, deixa fritar. Colocou o salgado, ficou preto muito rápido, é porque o óleo está muito quente. O que você vai fazer? Abaixar o fogo. Se for necessário, até desliga e espera esfriar um pouco. Colocou o salgado e não começou a fritar, não coloca os outros. Aumenta o fogo e espera a sua gordura esquentar. Você tem que aprender que você tem que acompanhar a temperatura da sua panela. Tem que abaixar e levantar o fogo sempre que necessário. A gordura não pode estar gritando, porque senão vai pretear o seu salgado e ele não vai fritar, vai ficar cru por dentro. Olha a tranquilidade que a gente está fritando aqui, tá vendo? Eu vou acabar de fritar aqui, vou tirar, vou escorrer e finalizo com vocês. Meus amores, prontinho, gente. Olha que lindeza que fica. Quando você estiver fritando o seu salgado, fica por perto. Pode colocar lá e sair fazer outra coisa não, porque frita bem rapidinho, senão ele queima, encharca, estoura, e aí você perde o seu trabalho. Enrolado de salsicha combina muito com mostarda. Aqui eu coloquei no potinho, porque a gente tá em casa, né? Mas se for fazer pra vender, tem que ser aqueles descartáveis de sachê. Hoje em dia, por conta da pandemia, tá proibido até aqueles de potinho, de vidrinho, que a gente enche de novo. Então tem que ser sachê pra você fazer aí pra vender. Então eu vou partir um ali pra vocês verem como que ficou. Pra eu saber que vocês estão aqui comigo até agora, deixa um coraçãozinho verde hoje, aqui embaixo, tá bom, gente? Que eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês, colocando coraçãozinhos pra vocês também. Aqui minha panela, ela já tá aquecida, deixa a sua panela aquecer primeiro pra você começar a refogar, é importante. 50 ml de óleo na panela. E 2 colheres de sopa do nosso tempero caseiro aqui do canal. O tempero caseiro que eu vou utilizar, gente, é o vermelhinho, tá? Pra nossa carne ficar com uma cor bem bonita. A receita desse tempero aqui, eu vou deixar aqui no final o vídeo como indicação pra vocês. Toda receita a gente usa o tempero caseiro aqui do canal. Se você mudar o tempero, pode ser que mude as quantidades. Então é importante você fazer o nosso tempero, tá? Tá todo mundo fazendo e mandando foto pra mim lá no Instagram. Então faça também. 2 colheres de sopa bem cheia. Deixou dourar, olha só, gente, que lindo que fica. Esse tempero é maravilhoso, o cheirinho dele, uma delícia. Meia colher de sobremesa do Coloral, tá? De boa qualidade. Coloral de boa qualidade, ele é mais escuro e mais fininho. Aí sua carne fica perfeita com a cor maravilhosa. Se não quiser usar o Coloral, pode usar a páprica também. Ou somente o tempero mesmo, que ele já tem todos os ingredientes, ele já fica vermelhinho. E aí você coloca a sua carne moída já. Aqui eu tô utilizando 2 quilos de carne. Pode ser patinho, pode ser acém, pode ser miolo de alcatra, carne que você quiser, tá bom? E aí a gente vai deixar o fogo no médio, fogo médio. Aqui é o fogãozinho industrial, então o fogo já é mais forte. Na sua casa aí pode deixar no fogo alto.
Aumenta o fogo então, gente, e tampa, tá? De vez em quando a gente vai vir aqui destampar e mexer a nossa carne. Vou contar quantos minutinhos que vai demorar aqui pra ficar pronto e falo pra vocês. Meus amores, olha só, gente, que lindona que tá essa carne. Tá com um cheirinho tão gostoso e olha como é que tá soltinha, gente. É assim que faz pra sua carne ficar bem soltinha, viu? Olha só, tem que ir mexendo sempre. Minha mãe destampou a panela aqui umas 4 vezes e mexeu. Vamos agora então, minha mãe já baixou o fogo. Vamos colocar a cebola. Tem 2 cebolas picadinhas aqui, pode ser triturada. Vou colocar aqui também a metade de uma cebolinha e a metade de uma salsinha. E aí nós vamos colocar também uma colher de sopa de chimichurri, que é aquele tempero desidratado, que dá um cheirinho especial maravilhoso na nossa carne. Olha isso aqui, gente. Que carne que é essa, hein? Uma das minhas comidas preferidas é carne moída com batatinha, gente. Sério, é bom demais. Tem uma receita de carne moída com batatinha aqui no canal, que se vocês não tiverem assistido, assistam, viu? Porque vale muito a pena. Vou deixar aqui no final como indicação pra vocês, tá? E uma colher de café bem cheia de pimenta do reino em pó. Aí pronto, é só desligar agora e mexer bem para ficar aí bem misturadinho todos os ingredientes. Comenta aqui embaixo se vocês gostam de carne moída com batatinha, gente. Pra mim, uma carne moída com batatinha, um arroz branco bem soltinho, uma salada de tomate, o almoço tá pronto. Só isso aí que eu preciso, mais nada. Ó que recheio top, gente. Olha que lindo que fica esse recheio. Vale a pena fazer um recheio bem feito, que o seu cliente vai comer, vai sentir a diferença e vai voltar para comprar de novo, viu? Então façam desse jeitinho aqui, que é importante. Vamos agora então fazer a massa. Meus amores, uma pausa aqui na receitinha para me falar uma coisa para vocês. Ver a gente fazendo é muito fácil, né? Mas você vai aprender mesmo na prática. Então, replique as receitinhas aí na sua casa e aí no seu trabalho também. Porque na hora que você tá fazendo, né, mãe? Que vem as dúvidas, que vem a dificuldade. Então tem que fazer, tá bom? E quem fizer, não esquece de tirar muita foto, filmar, mandar para mim lá no Instagram para eu poder repostar, tá bom? Tô esperando as fotinhas de vocês. Meus amores, vamos começar aqui então a nossa massa, né, gente? Lavei minha panela aqui e passei o recheio para outro recipiente. Vou começar então pelos ingredientes líquidos. 1 litro de água, coloca na sua panela. Meio litro de leite integral. 100 ml de óleo, 1 colher de café de sal. 40 gramas de caldo de galinha em pó. Se você estiver utilizando a colher de sopa, são 2 colheres de sopa cheia. E se você estiver utilizando o tabletinho, são 4 tabletinhos de caldo de galinha. Total de 40 gramas. E 50 gramas de margarina. Mistura tudo aí agora, deixa ferver. E aí depois que ferver, a gente vem colocando a farinha. Olha só, gente, agora já ferveu, você abaixa o seu fogo, tá? Pra não queimar. E aí vai colocando a farinha aos pouquinhos. Nós vamos colocar um pacote de 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Meus amores, olha só, gente, minha mãe ficou mexendo aqui uns 5, 6 minutinhos e a massa ela fica assim, ó, soltando da panela. Significa que ela já tá bem cozida. Não pode desligar assim que tiver agregado os ingredientes, não. Tem que deixar mais um pouquinho para poder cozinhar. Então agora nós vamos virar a massa na bancada. Minha mãe já esterilizou ali a bancada. Vamos virar a massa ali pra gente poder sovar ela. Como tá quente, nós vamos utilizar o rolo para poder ajudar. Então, vou deixar minha mãe acabar de sovar aqui e já volto. Meus amores, olha, gente, que massa linda que fica. Vocês me perguntaram aqui nos comentários, Bruna, pode fazer a massa e deixar pra sovar depois? Pode não, viu, gente? Tem que sovar na hora. Então, faça na hora que você tiver com tempo aí, pra poder fazer a massa e sovar. É legal já fazer, sovar, enrolar tudo na hora. Não é legal deixar pra depois, não. E vamos montar os nossos salgados aqui agora. Vou mostrar pra vocês como que a gente costuma fazer a modelagem. Meus amores, olha só. Então, a nossa massa já tá aqui, tampadinha com o papel plástico. Nós vamos
pegar a espátula. Se você não tiver espátula, você pode utilizar uma colher também, a mesma coisa, viu? E aí vamos cortar um pedaço de massa e vamos pesar pra gente ver quantas gramas que vai dar aqui. E aí depois eu peso o excesso pra falar com vocês exatamente quantas gramas de massa que eu usei em cada salgado. R$ 127, gente. Então depois, quando sobrar o excesso, eu peso e a gente vê quanto direitinho que a gente vai gastar. E aí, com o auxílio de um rolo, você vai fazer a massa ficar quadradinha, tá vendo? Olha a espessura, gente, qual que é. Aí você coloca a carne, são 2 colheres de sopa. E aí eu vou pegar a outra pontinha da massa e vou vir com ela lá pra frente. Aí você aperta, olha só, com o auxílio das mãos você já consegue fazer o formato. Mas aí você utiliza algum objeto que você tem aí. Eu vou utilizar essa tampinha aqui do meu espremedor, que ela fica bem bonitinha. E ó que lindo que fica, gente. Bem recheadão pro seu cliente gostar. Pastel português, gente, é um salgado que ele é um pouquinho mais caro, porque a carne é caro, né? Então você tem que fazer ele bem recheado e vender aí do preço justo. Pesa as pontinhas, mãe, pra gente ver quanto que gastou de massa. 37 gramas. Então a gente gastou 90 gramas de massa para poder fazer esse pastel. Então de 90 a 100 gramas você consegue fazer aí. Então vamos fazer todos e aí depois eu conto para vocês quantos que renderam e a gente vai empanar e fritar. Meus amores, olha só, gente, que fácil de fazer, bem rapidinho e olha o tantão que rende. Renderam 24 unidades e uma um pouquinho menor, 25 então no total. Aqui tem a nossa mistura, ó, que vocês já conhecem, que a gente já usou para empanar outros salgados. Então tem 2 ovos, 100 ml de água e uma colher de vinagre, vinagre branco ou de maçã. Bruna, eu quero empanar só na água e na farinha, pode? Pode também. Bruna, eu gosto de passar só no ovo puro, dá certo. Gosto de passar no leite, dá certo também. Existem várias formas de empanar, gente. Essa é a que a gente mais se adapta e é a que eu mais gosto de utilizar, tá bom? Aí você pega o salgado, coloca na sua colher, eu gosto de utilizar uma colher emborrachada, e aí você passa no ovo. Deixa escorrer para não empelotar a sua farinha. E passa na farinha. Bate bem para não ficar com excesso de farinha e essa farinha não sujar a sua gordura, tá bom? Coloca na nossa vasilha. Vasilha que a gente utiliza é a vasilha transparente ou branca, forrada com papel toalha. Esse papel toalha ele vai tirar qualquer umidade que tiver e vai deixar o seu salgado conservar assim, ó, bem sequinho e bem bonito, tá bom? Meus amores, esse salgado pode ser congelado? Pode sim, pode ser resfriado ou congelado. Se você for deixar na geladeira, você pode deixar no máximo 3 dias. Não recomendo deixar mais que isso, porque o nosso recheio, nós colocamos cebolinha, colocamos cebola também, então isso pode azedar aí o seu salgado. Então eu recomendo você a congelar. Congelado eu gosto de deixar no máximo 7 dias. E aí depois que você congelar, não pode deixar descongelar totalmente para poder fritar não. Tem que fritar ele mais congelado. Comenta aqui embaixo, meus amores, o preço desse salgado aí na sua cidade. Eu sei que esse salgado aqui ele é mais caro, por isso que a gente nem tá vendo tanto mais assim nas estufas. Não tá muito comum, eu pelo menos não tenho visto. O pessoal tá preferindo fazer empadinha. Empadinha dá muito lucro. Nós fizemos o vídeo de empadinha, ficou uma empada maravilhosa. E a gente gastou R$1,50 só em cada empada. Você pode vender ela por R$5 tranquilamente. Dependendo da sua região, pode vender até por mais, R$5,50, R$6. Então pode fazer que vai dar muito lucro para você, tá bom? E ela armazena melhor, mais fácil, dura mais tempo e tá mais barato o frango, né? Então a gente tá vendo muito mais pessoas vendendo empadinhas e outros salgados do que esse salgado aqui. Mas esse salgado é um salgado que minha mãe já fez muito na lanchonete dela para vender. Mas as coisas estavam um pouquinho mais em conta, né? Então comenta aqui se você costuma ver esse tipo de salgado. O nome dele, né? A gente conhece como pastel português, mas tem outros nomes também. E o valor que você encontra esse salgado aí na sua cidade. Agora vamos empanar todos, colocar o óleo para esquentar e aí eu vou fritar 2 para mostrar para vocês como que fica esse salgado por dentro.
Meus amores, olha só, gente, meu óleo já esquentou e eu abaixei o fogo aqui, tá bem baixinho pra eu poder falar com vocês bem rapidinho. Quem já assistiu as outras aulas já tá craque aí na fritura, mas quem ainda não assistiu, vou dar algumas dicas bem rapidinho aqui. Tem que colocar bastante óleo, o salgado tem que ficar imerso totalmente no seu óleo, tem que deixar o óleo esquentar. Se você viu que esquentou demais, esqueceu a panela lá, abaixa o fogo ou até mesmo desliga pro seu óleo poder esfriar. Não frita no óleo quente, não frita no óleo muito frio também, senão o seu salgado vai fazer o quê? Vai encharcar de gordura. Ele não vai fritar, ele vai ficar encharcado. E coloca a quantidade suficiente apenas na sua panela. Se você colocar demais, a gordura tá quente, o salgado tá frio, entra em contato os dois e o que acontece? Abaixa muito a temperatura da sua panela. E aí o seu salgado dá errado também. Então não pode colocar um encostando no outro. Eu tô utilizando essa cestinha porque quando você vai tirar, você levanta a cestinha, fica segurando para poder escorrer e aí tira todos de uma vez só. Fica todos da mesma cor. Isso é muito bom. Porque às vezes você começa a fritar, enquanto você tá tirando um, tá escorrendo, o outro pega e acaba queimando. Então, se você tiver uma cestinha, é legal. Quando você for colocar o seu salgado, abaixa o fogo. Nunca coloca com a gordura com fogo alto, que pode ser perigoso. Depois que o seu salgado já estiver dentro do seu óleo, você vai lá e aumenta o fogo. E agora ele vai fritar aqui tranquilo. Não precisa de ficar mexendo o salgado. Ele vai fritar sozinho. Quando ele estiver pronto, a gente vai tirar e eu mostro pra vocês. Meus amores, olha só, gente, que lindão que fica. E aí, olha só, minha mãe já desligou o óleo aqui. Agora a gente vai colocar no pratinho ali pra eu poder partir pra vocês. Olha, gente, que lindo que tá, sequinho, crocante. Bate aí, mãe, no salgado, dá aquela casquinha bem durinha, pessoal ver. Olha só, maravilhosa essa massa, pode fazer, tá bom? Parte aí, mãe, então.